sabiam da Deolane também, que ela ia ou não? Quem? Não vocês, as pessoas. Porque o da Deolane foi um dos nomes que mais vazou mais rápido, Foi, né? Tá, e Bem como é que foi forte. pra ela contar pra vocês? Ela contou pelo telefone, fez uma Ela reunião? mandou uma muito mensagem, rápido. falou assim, vou te contar uma coisa. Eu digo, o que foi, Deolane? Tu nem sabe. Eu digo, fala logo, cara. Eu vou pra fazenda. Eu digo, por que tu faz isso com a tua vida, cara? Tu arruma problema pra tu. Não vai. Não, eu vou, porque eu vou, porque eu vou, porque eu vou. Eu digo, tá bom. Aí comecei a falar um monte de coisa pra ela. Até agora, a única coisa que ela fez de tudo que eu pedi foi não beber nas festas. Mas eu acho que é porque não tem uísque. Não tem a bebida que ela gosta. Se fosse eu sou flex, total flex. Eu ia beber o que tivesse Toma lá. de tudo. Mas ela escolhe, né, o que beber. Era um Eu, escão. doida aquelas festas lá, eu ia ficar até água de muito louca. radiador. Você iria, se então? O quê? Não, Se chamasse agora pra não fazer. mais, porque eu vou sair de lá presa. Você tá brincando? Mas por quê? Por alguma... Se a Daiane for pra lá, ela é expulsa numa semana. Não, eu saio de lá presa, tu vai ter que me tirar. Não vou tirar ninguém daí. Será que dá fiança? Porque vai ser né, Depende. flagrante, né, de delito. Ó os papos, eu não entendo. Mulher. O que seria? Você Dá pra pega ser em flagrante. presa ali dentro do Dá, se reality? cometer um crime. Mulher, ali, eu não- Bater É é crime? Bater na lesão agressãozinha. corporal. Aí Uma depende. agressãozinha. Mas o é problema lesão é que eu não ia corporal, aí querer depende fazer. do nível, né? Tem a Tá, leve, pastor. tem a grave, depende. E Deus eu ia me livre ser a Daiane pra gravíssima. lá. Eu ia ser grávida. Ia, Mas um tapinha assim, Tu acha que eu ia perder meu tempo dando um tapinha? você é do barraco? Mulher. Ai, desde criança. Eu ia. Não pode dizer. Tem algum caso assim que vocês não pegam de jeito nenhum? Tipo, ó, isso aqui Pedofilia. vai... estupro. Tem. Porque às vezes você fala, mas todo mundo não merece defesa. Todo mundo tem direito à defesa. Até porque se não tiver um advogado que defenda, a pessoa vai pra rua, ela não pode ser condenada. Só que eu sou advogada particular, eu não fiz concurso para defensoria, então eu posso me dar o luxo de escolher os meus casos. E eu não vou escolher um caso que eu não consiga defender. É até antiético. Então, pedofilia, por exemplo, Porque eu quando a faço. gente pega um caso, a gente vai fazer o máximo, né? E se pegar um caso desse, eu não vou fazer meu máximo. Então é melhor não pegar. Não pegar. Uhum, deve ser difícil, É, né? é difícil. Separar. Por mais que a gente fala, não, tem que ser profissional separar, mas deve ser Não, muito dá, difícil. não dá, difícil. Porque é Ser questão humano, de... né? Tem colegas que fazem, que estão há muito tempo na profissão e fazem. Eu também não os recrimino. Eu tô Sim. falando que eu, Daniele, não consigo, só isso. Alguém tem que fazer, né? Não consigo. Minha amiga, peguei umas 3 brigas aí em presídio. No Belém, tu lembra? Quebraram o porta-mala do meu Você carro. brigou? Com o pessoal que cuida, né, da SAP. Eles foram... que eles abrem o porta-mala do nosso carro para ver se... Quando você entra no CDP, eles têm que olhar, Revistam, né? né? Eles olham o carro, não Uhum. você. Você não, porque a gente passa por um detector de metal, um scanner, né? Que aí olha tudo, então não há necessidade. Mas o veículo, sim, na maioria dos casos, eles pedem para abrir o porta-mala. E aí, na hora de fechar, era automático e o funcionário, bateu, quebrou o porta-mala dela. Lá se vai eu andar com esse carro com o porta-mala aberto. A polícia toda hora, moço, eu digo, foi lá mesmo vocês que quebraram. E eu pra Daniela, eu quero processar todo mundo desse lugar, viu? E o pior, que um dia antes eu tinha arrumado uma cabaré da moléstia com os policiais lá na Baixada do Glicério, que era um cliente da Deolane, ela vinha para um podcast, foi logo quando ela estourou, e a polícia estava tentando entrar na casa do cliente dela sem mandato. Aí a Deolane mandou quem? Eu ir. A Dani foi para atender a ocorrência. Daqui a pouco meu telefone toca. Olha, vem pra cá. Que tem 2 ocorrências. O policial ficou muito nervoso, porque eu cheguei e eu falei que ele não ia entrar na casa do meu cliente sem autorização, e ele já começou, jogou meu documento no chão, aí ele achou que... Aí eu falei, você jogou meu documento? Ele falou, não joguei. Eu falei, olha, tem uma câmera, você jogou. Aí já começou, eu chamei ele de sonso, ele me deu voz de prisão, eu dei voz de prisão nele. Ele falou, você tá presa por abuso de autoridade, por desacato. Eu falei, você por abuso de autoridade, vai ficar nós 2 aqui. Foi uma confusão. Um dia depois acontece isso. A Daniele chegou, a Deolane chegou também. A Deolane chegou nervosa, soltando os cachorros. A Daniele foi a que chegou com calma. Calma, Sempre gente. ela. Mas ela falou, você não vai entrar na casa dele, você não tem autorização, mas você também não pode falar dela. Porque ele achou o quê? Eu era uma advogada nova, OAB nova. Entendeu? Quando ele viu chegando as 2 atrás, Eita, foi a renca. aí ele viu. Eu falei, peraí. Eu digo, É que olha, Gente.
Pelo É que amor de Deus. advogado não é que advogado gosta de brigar. Advogado quer que a lei seja cumprida só. Justiça. A gente é pago pra isso. Tem autorização? Você entra e olha, não tem, infelizmente. Eu paguei você não as pode multas que ele entrar. deu no meu carro esses dias. 20 mil reais de multa. Sabe que eu... Você acredita que ele colocou no meu carro? E ele falou que ia multar. Eu falei, Dani, ele vai acabar comigo de multa. E eu não fui olhar. Como eu me mudei, as multas não chegou. Nossa. Daniela, ele colocou uma multa de 3 mil reais. Não foi, Maico? Eu não paguei. Eu falei, Maico, cara, como cara? Não. E não- aí, não dá pra fazer nada? Não, com que eu isso? Pra perdi o recorrer, prazo. Mas só que ela perdeu o prazo. Eu não cheguei a ver, eu vi depois. Aí, quando eu vi essas multas, tudo do dia 20 e tanto do 11, faz um tempão já. Eu falei, É meu por isso Deus. que ficou caro desse jeito. Eu falei, ele multou mesmo. Meu Tu estava errado. Dessa fase. Aí vocês moravam ali perto, você falou, vou pra feirinha. É. Aí Aí eu você falei, foi mãe, eu pra vou pra feirinha sem dinheiro? feirinha. É, não, aí a minha mãe me ajudou, comprou lá uns brinquedos pra gente vender, Isso que eu né? ia perguntar, vocês compravam aonde as coisas? Então Paraguai. vinha do Paraguai, tinham pessoas lá que já traziam do Paraguai a um Hum. preço menor, a gente comprava delas e revendia lá mesmo. Era na brinquedo? Na feirinha era brinquedo, a gente vendia boneca, carrinho, mais boneca, que aí, gente, mas dava trabalho, porque vinha tudo desmontado, aí tinha que montar, nessa época ainda tinha que fazer trança nessas bonecas, e passava do Elas me e pagavam pra botavam numa montar. caixa, e ia 3 horas da manhã vender. E aí foi. Aí no sábado eu descobri que dava pra ir no sábado também, só que no sábado era mais agitado, porque o Rapa passava toda hora. Pra quem não é de São Paulo, Rapa é aquele pessoal da prefeitura que pega o camelô que tá ali Nossa. trabalhando na rua. E aí, se ele viesse, tinha que sair correndo, eu perdia a mercadoria, Gente, né? quando eu ia na 25, eu escutava. Minha Ó, mãe é doida da Rafa. 25. Minha mãe queria ir todo Eu final de semana na gosto, 25. mas não dá mais pra ir, né? É, aí o povo gritava, ó, Rapa, saia todo mundo correndo. Eu, gente, Todo quem é mundo corre, o Rapa? que tá acontecendo? Quem é Depois- essa pessoa do ruim? Segundo final de semana eu já sabia o que que era. O Rapa, se saia correndo, eu tava numa loja. tava Elas lá. pararam de me levar porque eu era pequena, não sabia dar troco, dava tudo errado. E na hora do Rapa, eu sempre fui muito nervosa, eu ficava a Desesperada. ponto de infartar. Aí elas ficavam com dó e pararam de me levar. Você tinha quantos anos? Ai, eu era novinha. Ai, Acho que eu uns tinha 12, uns né? 14. Nossa. Não, tinha Eu menos. 13, 12. tu tinha uns 12, uns 12 É. anos por aí. Eu E aí vendia eu fui, aí churrasquinho. no sábado eu fui. Aí descobri que no sábado dava pra ir também. Aí eu comecei a ir no sábado. E só que sábado no é mais corria caro? mais. E sábado é mais caro. Ah, é? Tem É. isso? Porque é Lógico. varejo, não e, é ainda- atacado. e era varejo, porque de manhã a Ah. gente vendia tipo acima de 6 peças, tal, então já é Um um preço preço. mais barato. E no sábado era de uma peça, mas você ganhava às vezes o que vem nas 6, o lucro, porque era mais caro. E aí eu fui também, e aí a gente foi se ajudando. Aí a Daiane começou a vender churrasquinho lá no... Vendia na Minha porta mãe do tinha bar da minha lanchonete, mãe. aí falou, pronto, comprou um churrasquinho pra ela, lá uma churrasqueira, né? Olha, Aí minha mãe fazia o churrasco, ela ficava lá assando pra cuidando. vender. A Deolane tinha vergonha que eu era churrasqueira, se escondia quando o povo da escola passava. Ai. Pra não saber que era minha irmã, quando chegava final de semana, queria gastar o dinheiro do meu churrasco no shopping com brusinha. Esperta, né? Aí minha mãe disse, se você comprar brusinha pra ela, eu lhe dou uma pizza, que ela não tem vergonha de você assando churrasco, mas ela me enganava, Deolane sempre foi malandro. Não, besta, para com isso. Tu vai sozinha pro shopping. Ô, mas e ela fazia o quê? Você fazia Ela churrasco? trabalhava na feirinha também Ah, comigo. você ajudava. Ah, mas na feira elas iam toda paquitona, ó. Tenisão, Deolane... Ó, tipo assim, minha mãe dava o dinheiro da gente comprar nossas roupinhas. Nas 3 festas do ano. Eu e a Daniela ia lá e comprava mais baratinho, que dava A mais. Deolane sempre gostou de coisa mais cara. Ela né? só comprava um, mas também era aquele, tipo, que todo mundo queria ter no momento. Era só um. Depois ela usava os nossos baratinhos, né, Daniele? Mas ela sempre foi descolada, assim, É. com esse negócio de marca. Ela tal, sempre que gostou. Ela queria. Sempre. Saiu o tênis lá da moda, em 10 vezes, mas ela ia lá Ela comprava. comprava. Ela É. gostava. Aí elas iam toda bonitona, a Daniela até maquiava pra ir pra feira, eu não. Lógico, eu era adolescente. Eu né? era, amor. eu era com aquele pitozinho, a touquinha na cabeça, um avental, vendendo meus churrasquinhos. Chegava pura churrasco em casa, essa daqui dizia, sai de perto de mim, senão eu vou te comer. Tá pura carne, cheio de... cheiro de- Olha que era churrasco. muito boa a carne. Eu dizia, Sim. nossa, por que tu não trouxe um pra mim, cara? Gente, mas é que o churrasquinho de rua, assim, nossa. Minha tem mãe o seu tempera, valor, né? minha mãe cozinha muito bem, então minha mãe temperava e a primeira leva ela me ajudou a comprar. Aí depois eu fazia, aí eu comprava a mercadoria, o que sobrava eu gastava. Minha A mãe gente sempre ajudou. procurava Que assim, legal. uma maneira pra ajudar minha mãe, porque a gente já viu tanto que ela trabalhava. E a única coisa que ela pedia pra gente era
filho estuda, eu não peço nada. Então, estudar sempre foi assim uma obrigação. Não, minha Sim. mãe trabalha muito, ela só pede para estudar, tem que estudar. O mínimo ali, É né, o mínimo que Aham. podia ser feito. E aí a gente ficava procurando formas para ajudar. Ajudar. Porque se a gente comprasse pelo menos as coisas que a gente usava, já era uma coisa Uma a super menos. ajuda. Que a minha mãe não ia ter que se preocupar e comprar uma roupa, um sapato e tal. E a gente cresceu assim. Sim. E vocês ficaram até quando vendendo assim na 25? Nossa, E até na você no churrasco? faculdade. É. Na faculdade eu ainda que trabalhava eu na passei 25, um ano que era e pra pagar a pouquinho. faculdade. Caraca. Tá, mas e aí vocês pararam quando você se formou e aí começou a advogar, é isso? Não, aí depois a minha mãe vendeu a lanchonete, alugou uma loja na Pajá, uma bandeja que chama. Na verdade, é um espaço do tamanho dessa mesa e começou a vender eletrônicos. E aí já tinha as Cada um importadoras. montou a Na sua. Galeria Pajé, que também é na Ah, 25 de março. sim. E aí a gente já começou a melhorar, porque já não precisava correr, né? Aí já tinha uma lojinha ali, já tinha nota fiscal, aí É, precisava minha correr. amiga. Aí Vocês já, já tiveram ficava que correr em pé. no desespero? Tipo, Já, não, mas... Se o Não, Rafa- mas vocês já correram assim Amigo, de... Rafa vem, Meu pega tudo de amor, seu. num Eu dia, com umas meus- 10 vezes num dia. Num dia? Num dia. Eu com meu churrasquinho, quase que eu perdi ele. O Rapa meu passou Deus. lá. Aí, Um a churrasco. sorte é que tinha o estacionamento do lado do bar da minha mãe. Então, o cara do estacionamento daí vim, corre com a churrasqueira pra cá. Minha amiga era churrasco no chão, coca pra um lado, churrasco pro outro, Deus. correndo pra colocar, senão levava pobre da minha churrasquinho também. Mas nunca aconteceu de Não, pegar as coisas? Já levaram, já levaram. Acho que uma Meu, vez não. levaram o meu e da Deolane. A da minha mãe já levaram as cadeiras do restaurante, assim. Porque deu Tava tempo na eu calçada. correr só não com o podia. churrasquinho. Ah, Porque na sexta a gente assava o churrasquinho, botava uma cadeirinha, o pessoal gostava de tomar uma cervejinha sentadinho na calçada. sim. Igual hoje tem um monte de bar, mas, meu, até isso eles Não implicavam. podia. Caraca. Nossa. Porque era tudo naquela região E é ali. por isso que eu falo para os meus seguidores, eu falo, minha gente, vocês acham que eu cheguei até aqui como? Que eu nasci assim, não foi? Não, foi a custo de muito trabalho. A gente veio de ônibus do Nordeste, minha mãe com pouco dinheiro, foi ser faxineira. E é por isso que eu falo, o maior ato de rebeldia que eu tive na minha vida foi pegar um livro e começar a estudar. Eu era mais novinha, só que eu sempre fui pro lado da comida, né? Eu sempre soube fazer comida. Então, minha mãe saía para pagar uma conta, resolver alguma coisa, quem cuidava da cozinha do restaurante era eu daí. e elas lá. Tirava 100, 200 Então, a gente, almoços. como ela Tudo era queimadinha dos menor, braços, eu na- e a Deolane atendia o público, porque Que eu a também gente não já era sabia dar muito maior, troco. E a Daiane na matemática ia dar prejuízo. ruim. É. Só que ela cozinhava muito bem, entendeu? E já era bom, porque eu e a Deolane também não gostava da cozinha. E ela adorava. Aí ela já ia lá para baixo, fazia o Soltava os almoço almoços e eu e a tudo. Deolane se virava com em cima, com Caraca, o balcão. Elas e sempre tal. deixavam o pior pra mim. O banheiro do bar era só eu. Era tudo pior pra mim. Mas não era uma coisa que a gente não gostava de fazer. Mas a gente fazia, tipo, 3 coisas pra ela fazer uma, entendeu? Entendi. Mas ela achava bom. Essas bebidas, Velho Barreiro, Siná, 51, Maria Mole, isso aí nós tudo sabe fazer. Maria Mole, gente, não dá. Meu Deus. Rabo de galo, É de porque tanta vendia gente muito, fazer. porque era uma lanchonete pequenininha, em frente a um ponto de ônibus, Sim. entendeu? Então devia bombar. É, e naquela época era muito frio aqui em São Paulo, era mais frio do que agora. Então as pessoas tomavam muito isso no fim da tarde, que era pra, tava Dá uma- saindo do serviço, pra dar uma esquentada, então tinha que saber fazer. A gente, E era- fui falar igual a Dolane, pra aquela época a gente era tudo bonitinha, né? Então cheia de Amaral no bar, mas a minha mãe era bem bruta. Braba. Bem brava. É, Era porque só, até era só porque- mulher. Porque Só. imagina, né? Era E a só gente tudo mulher. novinha, Ainda bem que tinha o meu bonitinha. primo do lado que tinha um estacionamento. E ele também. cuidava muito da gente. E tinha os Mas a minha mãe manobristas, era a gente muito se sentia brava. mais seguro, mas infelizmente às vezes acontecem situações difíceis, né? Mas a mãe Mas era brava minha demais. mãe era bem Brava. assim, bem E assim, rígida, minha mãe, ensinava. quando Nossa. estava muito cheio, a minha mãe mantinha mais a gente dentro do balcão e contratou um menino moreno, né? E ele Depois que atendia as as coisas mesas foram fora. melhorando. E a gente ficava só dentro do balcão, servindo no balcão. Tá, então Entendi. isso foi depois do... É, conforme foi melhorando, Foi indo, né? foi indo, a- Mas a As minha mãe não tinha coisas. dinheiro para pagar funcionário, então tinha que ser a gente. Vocês. E aí, com esse dinheiro, vocês pagavam a faculdade. E aí eu comecei a pagar a faculdade assim, com o dinheiro que eu consegui na 25, aí quando não dava tudo, aí minha mãe ia lá, colocava. Aí livro, hoje em dia eu já vi muita galera falar, mas como que eu vou estudar? Eu não tenho livro. Gente, eu também não tinha. Eu tirava a cópia, eu pegava na biblioteca da faculdade, tirava a cópia do que eu ia usar para poder estudar. Hoje em dia que tem foto, eu teria tirado a foto da capa do Mas livro a gente era para muito poder unida. estudar. Então eu me virava com o que eu podia. Sim. Com o que eu tinha, eu fazia a minha oportunidade.
Tipo, a Daniela... Eu não ficava reclamando que eu não só tenho. ia. Eu dava um jeito de solucionar aquele problema. Demais. Pedir emprestado para o amigo. Falava, olha, quando você terminar o seu trabalho, você me empresta o seu livro? Mas eu quero chegar, igual ela falou, no estágio de escolher o que eu quero fazer. Entendeu? Escolher os clientes que eu vou ficar, escolher o que eu quero fazer, os casos que eu vou pegar, para não me sobrecarregar e fazer um trabalho bem feito. Porque eu não gosto de fazer. Ela sabe, ela fala, tanto é que ela fala assim, a Daiane é assim, mas se eu der 20 afazeres para ela no dia, ela vai executar os 20 com perfeição. Então, eu não isso gosto de verdade, fazer ela nada, faz nada mal tudo feito. que eu de Daiane preciso. Se eu der 20 missões para ela, eu sei que ela vai cumprir as 20 missões perfeitamente, que não vai ter Então, erro. eu não... Só que ela não procura as missões, entendeu? Entendi, Eu tenho entendi. que ir lá. Tem que chegar até ela. Tem que ir Ela até procura ela. trampo, fera. Sou igual o seu Madruga, fala que eu vou trabalhar no outro dia, eu não durmo nem no dia seguinte. Só de pensar que eu vou ter que acordar cedo, eu juro. Eu não consigo dormir, é uma tensão tão grande. Puta, amanhã eu vou ter que acordar 7 horas, meu Deus, meu Deus. O que eu fiz pra fazer isso? Até o meu treino, que agora meu personal quer pôr de 9 horas, eu fico, Maico, se ele não arrumar horário da tarde, eu desisto de ser fitness. Ai, meu Deus. Eu não gosto de acordar cedo. E Ah, as eu minhas também não. missões é tudo cedo. Tá, olha só, conta um caso, assim, o mais difícil que vocês já pegaram até agora. Eu fui um júri. Júri Como que é o júri? Júri é bem difícil. O júri é quando são casos de homicídio, né? Casos de pessoa matou alguém. crimes contra a vida, na verdade. Tá. Que é que eu falo homicídio porque as pessoas vão entender melhor, mas crimes contra a vida porque existem vários tipos dele. E aí é levado a júri popular, porque tem a primeira fase do processo, onde o juiz ele analisa se ele vai pronunciar ou não. Se ele pronuncia, que vai a júri popular. E aí tem lá os jurados. Calma, se não pronuncia, vai o quê? Aí ele é inocentado, porque aí não teve elementos, ele é absolvido, ele não suficiente. teve elementos suficientes para ir a júri popular. Tá, então todo crime que a pessoa tira a vida de alguém, Crimes contra a vida tem duas Júri. fases. A primeira fase, onde o juiz analisa se foi mesmo aquela pessoa, se tem as qualificadoras, porque, por exemplo, o homicídio ele tem o simples e o qualificado. E qual nessa que é a diferença do simples? a pena A do pena. simples é bem menor, e no qualificado pode ter várias qualificadoras, por exemplo, Motivo torpe, motivo torpe, se não deu chance de defesa à vítima. da vítima, se foi por meio Crueldade. cruel. Então, tudo Caraca. isso são causas que aumentam a pena. E qual que é o simples? Homicídio simples. Olha, o simples quase nunca existe, mas seria... Porque não é simples, Porque né, não é gente? simples, Mas por o que exemplo. seria um simples, assim? Matou sem querer. Não, Não, porque não, aí já não nem é, ia pro né? júri, né? Porque aí seria uma O simples eu acho que talvez, mas eu acho que muito difícil seria estar numa discussão, a pessoa se exaltar e Tipo, empurrou, a outra caiu, bateu a cabeça, morreu. talvez, entendi. talvez, até porque o Aí você empurrão teria que ver o motivo da discussão. É. Empurrou ela por um motivo torpe. Aí talvez o promotor... já qualifica. Então, o simples ele É é bem muito difícil. difícil de ocorrer. Então, a Nossa. maioria são qualificados. Quase Mas sempre vai nessa pra júri. primeira fase, o juiz analisa, né? O promotor, ele vai lá, faz a denúncia, o advogado defende. Desse meu cliente, ele estava no homicídio duplamente qualificado, por impossibilidade de defesa da vítima, que ele não deu, e por motivo torpe. Só que aí eu consegui tirar o motivo torpe, porque no caso dele tinha sido uma traição, e o STJ já havia decidido que traição não é considerado um motivo torpe. Então, eu consegui afastar essa qualificadora na primeira fase, ganhei uns 4, 5 anos já da vida dele, e ele foi a júri popular por homicídio qualificado. Da E mulher? aí, não. Ele acabou matando o homem. Urso. O homem. O que urso? Né? Urso, a gente chama urso no Nordeste. O urso Ele dele. acabou matando a Urso. pessoa que o Não, traiu. não mas dá não pra não rir responde. com ela. Ela acaba com a minha vida. E aí, E aí? quando chegou lá no júri, foi um júri de acho que 13 horas. Começou 1h da tarde e acabou 1h da manhã. E é Meu muito Deus. pesado. Além de serem crimes contra a vida, que já é um crime muito pesado, aí você vai ouvir todas as testemunhas, aí você tem lá o tempo da sua fala, aí vem o Ministério Público, fala, o Ministério Público é pé na porta, né, na maioria dos casos, ele só nos chama de docinho de leite, mas o resto de nomes que tem, e aí eu comecei a discutir com o promotor, e foi uma discussão bem acalorada, e aí o juiz tirou a gente do júri, levou para a salinha de trás, doutores, por favor... O júri tem presidente, se acalma, já estamos com trabalho avançados, não vamos perder todo o trabalho para não cancelar o júri. E aí
Foi lá, ele xingava de lá, xingava de cá, ele dizia uma coisa, dizia outra. Parece cena de teatro, E aí eu Júri. me emocionei quando eu estava defendendo o meu cliente, porque ele era nordestino, igual eu. Ele trabalhava 16 horas por dia, ele tinha um emprego durante a semana e outro no final de semana. E ele errou, ele assumiu que errou, ele confessou, e eu estava tentando só uma diminuição da pena ali, porque a gente não queria absolvição, porque sabia que era impossível, apesar de tudo terem fatores que o beneficiavam, realmente ele cometeu um crime, eu estava pedindo para o júri julgá-lo, mas tentando ganhar a diminuição da pena, né, falando que ele deu, sim, maneiras da vítima se defender, porque a vítima correu, ele saiu correndo atrás da vítima, e ele bateu, só que ele não se controlou ao bater, ele bateu tanto que acabou matando o rapaz. E aí ele era primário, tal, nordestino. E aí o motivo, ele já tinha... Ele pegou no ato? Não, ele descobriu através de mensagens do celular, ele separou, foi embora, mandou ela seguir a vida dela. Mas um belo dia, rede social, ela postou lá no Facebook... Já virou Bode Gaiato? Ele é bem famoso na internet, uma página chamada Bode Gaiato. Aí ela postou lá e falou assim, chifre é igual anemia, só tem quem não come direito. Postou o meme. E o rapaz foi lá embaixo e deu risada. E eles eram de uma cidade muito pequena, do interior, que começou todo mundo a ficar rindo. E aí ele já tinha trabalhado 16 horas por dia e chegou em casa e viu aquilo e ficou com muita raiva. E foi atrás do cara, tipo assim, vou dar uma surra nele. Mas na hora ele bateu demais e o rapaz veio a óbito. Só no pobre do homem, a safada era ela também. Entendeu? Não curti isso aí, não. Meu Deus, gente. E aí era um caso difícil, porque eu é uma pessoa que... Você viu que estava acabando a vida dele, que não é um criminoso, que errou sim, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, e ele estava querendo pagar pelo erro dele, mas eu queria que fosse uma pena justa. Então, aí eu consegui tirar uma qualificadora na primeira fase, comprovando que houve a traição, porque o Ministério Público estava falando que ele estava imaginando que ele não tinha sido traído, que isso era coisas da mente dele. Então, a gente comprovou não só pelas mensagens, mas a própria moça se dispôs a ir na audiência e falar que sim, ela traiu o marido e Que vergonha. isso aconteceu. Eu conversei com ela, eu falei, olha, acho que o mínimo que você pode fazer agora é só falar a verdade. Eu não estou pedindo para você ir lá mentir, até porque isso é crime, eu só quero que você vá lá e fale a verdade para o juiz, que você realmente teve uma relação extraconjugal, que você realmente postou isso daqui, porque eu já tinha conseguido o print, apesar dela ter apagado, e eu juntei no processo. Uhum. E se você puder ir falar só a verdade, vai me ajudar muito. Pelo menos uns 4 ou 5 anos da vida dele, a gente vai conseguir ganhar. E aí ela foi. Ela resolveu ir. E aí, quanto tempo ele foi condenado? E aí ele foi... Eu não vou me recordar agora. Acho que foram 16 anos. Acho que 16 anos ou 14 anos. Algo assim. A pena exata eu não vou lembrar. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas para assistir vídeos na internet, igual a mim que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você para fazer isso daqui, consumir conteúdos dentro de plataformas, e eu quero ensinar definitivamente isso para você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo, e aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui.